Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Deus é fiel. Quero agradecer a confiança do pastor Elisvaldo. Pediu para mim trazer a palavra. E eita, semaninha cheia de batalha, luta, hein? Ô semana cheia de luta, mas Deus é fiel. Obedecer a Deus é esse papel que a gente tem que fazer. Vamos lá, sem delongas, vamos para Deuteronômio 5, versículo 29. Deuteronômio 5, versículo 29. E é o Senhor que está dizendo: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Eu vou ler mais uma vez. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Aqui, ó, o cenário é o seguinte: o povo de Deus estava tudo reunido, mas eles estavam com medo de ouvir a voz de Deus. Moisés estava ali com eles estavam lá no Monte Sinai e pedindo para Deus, né? E Deus falou para Moisés: reúna o meu povo que eu quero conversar com eles. E Moisés fez isso, falou assim: vamos, que Deus quer falar com a gente. Foi todo mundo lá no Monte Sinai, todo o povo lá de Israel, e ali estava uma escuridão tremenda. Isso aí está lá em Deuteronômio também pode encontrar em Êxodo 20, tá? E aí estava toda aquela escuridão lá no cume do monte, as nuvens todas escuras, e logo em seguida o Senhor se manifestou com a voz dele e o fogo que subia com chamas até o céu. Só que aí o povo começou a ficar com medo de morrer. Quem é que vai ouvir a voz de Deus e ficar vivo? Eles indagaram. Ficaram com medo. Falaram: não, Moisés, não, deixa que vai você lá. Você que é o representante do povo, vai você que Deus vai falar com você. E assim foi. E o Senhor falou com Moisés. Falou assim: ó, Moisés, para o povo, para me obedecer, que ele deu as tábuas dos mandamentos, os 10 mandamentos. Por que eles deu? Porque Deus cria este princípio. A obediência a Deus é um princípio de Deus. A obediência é o princípio de Deus. O que a gente entende por princípio? Qual que é o entendimento por princípio da gente? Significa uma origem, um fundamento onde ele está sendo fundamentado, uma conduta com princípios morais, onde o Senhor queria direcionar o povo numa conduta reta do caminho dele, da direção dele. Assim, porque aquele povo passou 430 anos no Egito, passou 430 anos ali. E quando a pessoa passa muito tempo, ele começa a ficar impregnado. Aquele povo já estava impregnado com os costumes do Egito, com tudo que ali tinha, com a idolatria, com o direcionamento lá do faraó.
Deus deu os mandamentos por quê? Porque, obviamente, o povo de Israel fazia todas essas demandas que Deus está falando, está proibindo. Todas essas. Que é não terás outro Deus diante de ti, diante de mim. Eles tinham idolatria lá. Não farás para ti imagem de escultura. Tudo isso era costume lá, era normal para eles. Não tomarás o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Honra pai e mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então tudo isso deu para direcionar o povo, para eles ter uma mudança, uma transformação, aonde Deus queria estar livrando eles, serem remidos, um povo diferenciado, um povo que leva o nome de Deus é um povo diferenciado, é um povo que vai se transformando. Nós somos um povo diferenciado, nós somos, e obedecer essas leis não foi fácil. A gente sabe que no deserto teve muitas lutas, muitas murmurações do povo de Israel, e tudo isso começava aí, todas as vezes que eles murmuravam, eles sempre lembravam do Egito. Ah, eu quero carne, porque lá no Egito nós tinha carne, Moisés. Lá no Egito a gente não passava isso. Então, para uma pessoa ser totalmente limpa de tudo, esse vestígio, essa impregnação de sujeira, de imundície, vamos dizer nos dias de hoje desse mundo, a gente precisa se limpar, precisa obedecer a Deus. É na obediência a Deus que a gente vai tendo uma mudança de vida, escutando a voz de Deus. E aí a gente começa a pensar: quem é você em Cristo? Quem sou eu em Cristo? Para a gente estar pensando. A mentalidade do mundo não tem essa questão, essa pergunta. Porque para eles, tanto faz como tanto fez. Mas para o povo de Deus, a gente tem que obedecer a Deus. Primeiramente, porque no dia que a gente entregou a nossa vida ao Senhor Jesus, a gente realmente assumiu para nós mesmos que nós queremos mudar. Sim, eu não quero ter passado nesse mundo, eu quero ter uma mudança, eu quero que Cristo habite dentro de mim, que o Espírito Santo venha me moldar a todo momento, todos os dias, porque não é fácil. Não é fácil. A dificuldade do ser humano em obedecer a Deus é extrema. Até mesmo para nós, que vivemos debaixo da autoridade de Deus. É difícil nessas ordenanças, mas elas precisam ser cumpridas. As ordenanças de Deus, elas precisam ser cumpridas à risca. A obediência a Deus precisa ser cumprida à risca. Porque não importa o que eu penso, o que o irmão pensa, ela tem que ser o que o mundo diz. Isso aí não importa, o que importa é o que Deus diz. Obedecer a Deus em tudo. Em tudo nós devemos obedecer a Deus. Quando chegou um momento, depois da graça, que perguntaram assim para Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus falou assim: o maior mandamento é amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ele ainda acrescentou que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, é amarás ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Será que a gente ama a Deus sobre todas as coisas, assim como Abraão, que levou o seu filho lá para sacrifício? Será que a gente ama a Deus sobre todas as coisas? Será que a gente está dando essa prioridade em obediência a Deus? Será que a gente está fazendo como o povo de Israel quando estava no Egito? Quando o chicote estralasse, a gente já começa a murmurar, já começa a desviar para um lado, desviar para o outro. Será?
Aqui, ó, no Hebreus 5, no capítulo 5, no versículo 8, 9, diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer, por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Está falando de quem aqui? Está falando do nosso Senhor Jesus. Ele, mesmo sendo filho, ele obedeceu. Para nós, para ele mostrar para nós que é possível. Ele veio como homem aqui nessa terra mostrar que é possível sim. Para a gente não dizer, não, é muito difícil obedecer tudo a Deus. Não, é muito difícil. Tudo que Deus fala, servir a Deus, não pode fazer isso. Que o mundo pensa que é isso. O cristão não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. E para que eu vou ser crente? Mas nós sabemos que obedecer a Deus é um privilégio. É um privilégio obedecer a Deus. Jesus obedeceu a Deus, e como nós somos discípulos de Jesus, a gente vai fazer o contrário? Pode fazer o contrário, tem que seguir o nosso mestre. Assim como ele nos ensinou, assim como ele obedeceu, a gente tem que fazer igualmente como o Senhor tem nos mostrado. E quando a gente anda lado a lado com Cristo, Ele vai carregando o nosso fardo, Ele vai tirando todo o peso, Ele vai nos fortalecendo cada vez mais, porque o Evangelho, ele não traz a consciência da sua força, ele traz a consciência da sua fraqueza. Quando a gente vai lendo a palavra, vai buscando de Deus, e o Evangelho vai nos moldando, a palavra do Senhor vai nos moldando para ser um cristão correto, andar diretamente na palavra do Senhor, obedecer a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele mostra que a nossa consciência é fraca, a gente necessita do Senhor em todo tempo. Em todo tempo a gente necessita. É incrível que as nossas atitudes é que dirão quem nós somos. É as nossas atitudes que vai dizer quem nós somos. Quando não adianta eu chegar e falar para o meu esposo, ó, eu obedeço a Deus em tudo. Ó Senhor, o Senhor sabe que eu obedeço ao Senhor em tudo, eu obedeço. Mas o que vai mostrar para eles realmente é as atitudes que eu levo. Lá, vamos lá no 1 Samuel 15. Primeiro Samuel 15, ele fala sobre quando Deus ungiu Saul como rei. Aí logo em seguida, eu vou lembrar para vocês. O Senhor Deus me mandou ungir você para ser. Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escuta isso que o Senhor Todo-Poderoso diz: Ele castigará os amalequitas porque eles lutaram contra os israelitas quando eles vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Daí em diante, Deus deu uma ordem, uma ordenança. Falou: Samuel, vai lá, fala para Saul que como os amalequitas eles queriam destruir os israelitas, agora chegou a vez de você destruir. Fala lá para o rei Saul, para eles destruir tudo que tem lá, não importa o que seja, sem dó nem piedade, destrua tudo. E Saul convocou os soldados e foi até lá. E logo em seguida foi matando todo mundo, pegando. Só que ele obedeceu a Deus assim,
vamos supor assim, pela metade. Pela metade. E quando ele chegou lá no arraial, ele já levou, não, vamos levar a boi, camelo, ovelha, cordeiro, tudo os melhores. Vamos levar pra gente, né? Todos os melhores cordeiros, vacas, tudo que tiver, os bois, bezerros. Ele prendeu o rei Agag, em vez de matar, ele prendeu e levou para lá. E aí, Deus se entristeceu muito com isso, se entristeceu demais. Falou para Samuel. Samuel, está no versículo 10. Esse aqui me chamou muita atenção. O Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Se a gente colocar isso para nós, hoje, na situação de hoje, para mim, seria assim: Deus falando com o pastor Elisvaldo: meu filho, meu servo, Elisvaldo, eu me arrependi de ter escolhido a Cris como serva de Deus. Se ponha no lugar dessa frase. Eu me arrependi de ter escolhido você, Wellington, como um levita do Senhor, Deus falou. Imagina. Isso dói no coração, né? Se a gente for colocar pra gente. Mas Deus rejeitou Saul, porque ele não obedeceu a Deus. Ele rejeitou. Era uma coisa simples, era só obedecer. Só que Saul achou que não tinha problema. O Saul, assim que Samuel chegou lá no arraial, muito triste, Samuel ainda foi orar a Deus. Não, Senhor, não. Orar a Deus, aqui no versículo 11 ainda, Samuel ficou tão triste que a noite inteira ele orou, em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra a si mesmo. Olha só, de novo. O rei ainda construiu um monumento em honra a ele mesmo. Quem que é o digno de toda a honra e de toda a glória? Quem é, se não é nosso Deus? E logo em seguida, Samuel encontrou Saul e esse cumprimentou dizendo: que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E ele estava todo contente: olha, eu obedeci às ordens do Senhor. Fui obediente, eu obedeci. E Samuel perguntou: então por que eu estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Por que eu estou ouvindo? Meus irmãos, o som do pecado, ele ecoa no mundo espiritual. Ele ecoa. Por que eu estou ouvindo os sons? Samuel já chegou ali. Você viu que assim, nos versículos anteriores, Deus não falou para ele: olha, o Saul fez isso. Não matou quem eu mandei matar, pegou os bois, pegou as vacas, pegou os bezerros. Deus não falou nada, só falou: eu rejeitei, me arrependo de ter escolhido Saul como rei. E Samuel ficou muito triste, mas ele não contou nada. Só que quando Samuel chegou na arraial, ele já percebeu: então por que eu estou ouvindo isso? Olha o pecado aí, a desobediência a Deus. As suas atitudes dirão quem você é. Olha a atitude do rei Saul. Olha a atitude que ele teve. E você pode pegar isso para a vida, para nós como cristãos, que Deus ele não se impressiona com o que você faz. Ele não se impressiona com o que a gente faz. Eu posso louvar, eu posso pregar muito bem, eu posso fazer muito bem, mas Deus não se impressiona com isso. Ele quer a minha obediência, que eu obedeça, que você obedeça a Deus. Quando Deus falar, obedeça. Não preciso eu fazer todo aquele furor, eu preciso falar: eu faço, eu prego, eu faço teatro, eu participo do ministério de louvor, participo do ministério de dança, participo do ministério, venho no círculo de oração. Não adianta, gente. Deus não se impressiona com isso, não. É o ser humano que às vezes sobe, e se impressiona. Acha que por fazer muitas coisas na casa do Senhor, por
tantas coisas, Deus está ali aplaudindo. Olha aquele menino, meu filho é um filho lindo. Oh, menino obediente. Não, é totalmente diferente. Assim como Deus falou para Samuel quando ele foi ungir Davi, eu não vejo com os seus olhos, eu não vejo como você vê. Eu não vejo como você vê. O olhar de Deus para a gente é totalmente diferente do olhar do ser humano. É totalmente diferente. Então, quando a gente anda em desobediência, Deus encontra a gente em qualquer lugar. Deus fala algo para você, cumpra. Cumpre, porque senão vai dar ruim para você. Não que seja que Deus seja que vai matar ou fazer algo com você, não, porque a obediência vai te levar para outro patamar. Você sendo obediente para Deus, você vai ser uma pessoa totalmente diferenciada no mundo espiritual. Totalmente diferenciada. Quando aqueles, eu vou falar alguns desobedientes aqui, que a palavra nos mostra. E o que aconteceu? Quando Deus falou para Jonas, vai lá, Jonas, vai lá pregar em Nínive. E Jonas fez o quê? Pegou um navio que partia para navio em Jope que partia para Tarsis. Ele fez isso. Desobedeceu a Deus assim na cara dura. Não vou. E o que aconteceu com ele? Teve que ir, nem que foi por peixe. Eu creio que Deus deve ter falado assim: ô Jonas, ou você vai de barco ou você vai de peixe, escolhe você. Mas de qualquer jeito você vai. Você vai chegar lá, ou de barco ou de peixe. E chegou. Davi também. Quando a gente é desobediente, vai ali camuflando ali, ó, a desobediência escondida, Deus vê. Não adianta esconder que Deus vê. Deus vê tudo, oculto e profundo, Deus vê. Quando a gente imagina que ninguém está vendo, Deus está vendo. Quando a gente pensa que nada ali está acontecendo, Deus está ali, ó, só vendo você. Quando Davi viu o adultério, fez o adultério, fez todo o plano de esconder tudo com a história que a gente já conhece. Mas Natan foi lá. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E Deus mostra. Até mesmo com Paulo. Deus queria usar Paulo. Mas a mentalidade dele estava totalmente diferente do que era para Deus. Trabalhar com ele, do que era. Mas Deus pegou ele no caminho para Damasco. Mudou a trajetória todinha de Saulo para ele ser conhecido hoje como o apóstolo Paulo, aonde se iniciou em Atos a igreja primitiva, aonde foi espalhado o evangelho, aonde começou a expandir o evangelho a todo local. Também com Adão e Eva, os desobedientes aí que a gente pode levar para a vida e aprender. Com Adão e Eva, o Senhor só deu uma ordem, só uma: não comas o fruto da árvore da vida que está ali no meio do jardim, não vai comer não. Mas foi, Eva foi lá por causa da serpente, mas foi uma ordenança de Deus, uma só. E aí da história a gente já sabe o que aconteceu, né? Estamos aqui, né? Estamos aqui. Quem escolhe obedecer a Deus vai ser tirado de muitos círculos de relacionamentos. Isso aí é fato nosso. Começa a servir a Deus e ser obediente a Deus, como você vê que as coisas vão mudando, as amizades mudam, a família, muitos deles te rejeitam, no seu trabalho você é o chato, cri-cri, você vai aonde você anda, olha lá, o crente, assim a vida muda, mas a obediência de Deus a gente não pode perder, meus irmãos. Nós não podemos deixar que nada venha interferir em sermos obedientes ao Senhor, nada. Quando o Senhor, Ele
Ele nos chama para obedecer, qual seria os frutos dessa obediência para a gente aprender? Com o que a gente aprende a obedecer? A gente aprende a obedecer com o nosso Senhor Jesus. Com o nosso Senhor Jesus que nós aprendemos. Lá em Mateus 11, eu vou ler rapidinho, diz assim, no versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças eu te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Ou seja, o Senhor, Ele ocultou grandes coisas do reino dele para as pessoas que se dizem sábias. Como eu falei, muitas vezes a gente se sente tão cheio da razão que nós sabemos tudo, que nós vamos, que tudo a gente sabe, eu sei de tudo, eu faço tudo, eu sei de tudo. Deus oculta, porque ele sondando o coração, Ele revela para aquele que é obediente, para aquele que se entrega para Ele, porque quando Ele sonda o coração, Ele realmente vê quem é capaz de fazer aquilo que o Senhor quer. No versículo 28 diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ó o Senhor Jesus falando: aprendei de mim. É com Ele que nós iremos aprender. É com Ele que nós vamos, que Ele é o nosso exemplo. Ele é a nossa direção. É Ele que vai nos direcionar e vai nos capacitar para ser obediente. Ele que vai fazer isso. Muitas vezes a gente, na obediência a Deus, a gente passa por lutas, e muitas lutas mesmo. Como eu falei aqui no início, quando o pastor Elisvaldo chegou para ministrar, aí dali para cá só foi luta dali para cá. A enfermidade, até para quando eu pegava a palavra, era aquele som de não conseguir ficar com o olho aberto. Teve dia que eu dormi 8 horas da noite. 8 horas, de tão cansada que eu estava, de tão cansada que o olho não abria. É luta, é batalha espiritual. Por quê? Por causa da obediência, não. Amém, pastor? Pode deixar trazer uma palavra do Senhor. Vou buscar de Deus o que o Senhor tem para falar com a sua igreja. E batalha foi. Mas não deixe que as batalhas, as derrotas, parar. Nem as vitórias te acomodar. É algo que a gente tem que trazer para a gente. Não deixar que as derrotas venham nos paralisar e nem as vitórias acomodar a gente. Porque às vezes a gente pensa, não, tá tudo indo bem, tá tudo maravilha, agora eu vou ficar acomodado, eu não vou pregar a palavra mesmo. O pastor Elisvaldo me chamou para pregar, então não vou nem ler a palavra essa semana, não vou nem pegar na Bíblia. Está acomodado. Está acomodado. Porque o bênção que é quando alguém confia em você uma palavra, você come, você vai. A responsabilidade, como o pastor Elisvaldo, como o irmão também do pastor, né? A responsabilidade de levar a palavra do Senhor é enorme, é gigante. Porque tudo que é ministrado aqui, no altar, no púlpito do Senhor, ele transforma vidas. E se você pega a palavra de Deus corretamente, como o Senhor está direcionando, o Espírito Santo está direcionando, a pessoa tem uma transformação, uma mudança de vida. Agora, se você prega erroneamente aquilo que você quer pregar, aquilo que você quer fazer, sem estar em obediência a Deus, é ruim. Você estraga a sua vida espiritual e mais ainda das ovelhas do Senhor. Não está cuidando das ovelhas do Senhor como o Senhor quer. A rotina de obediência é dia a dia. É todo dia a gente tem que ter a consciência de estarmos sempre buscando obedecer a Deus em todo momento. Porque como eu disse, nós somos chamados para essa transformação. Essa transformação, a gente tem que passar um tempo com Deus, passe tempo com Deus.
orando, ouvindo louvor, meditando, falando de Deus. É assim que a gente vê. Aí todas as vezes que Deus vai dando esse direcionamento pra gente, a gente muda. Pode ter certeza que no dia que você aceitou Jesus como seu único, verdadeiro e exclusivo Salvador, você não é mais o mesmo daquele dia para hoje. Você não é mais. O trabalhar de Deus na vida da gente, daquele dia, lembra daquele dia que você levantou a mão, lembra desse dia para hoje. Ali era como se fosse uma folha em branco. E vem a pergunta: e agora? O que vem? Todo mundo questiona, mas e agora? Aceitei a Cristo como Salvador, o que vai acontecer agora? O que vai? Será que eu vou estar andando e Deus vai falar: ô Cris, filha? Será que o que vai acontecer agora? Será que Deus vai usar em sonhos? Já começa a gente já ter várias e várias coisas passando na mente. Só que tudo vai depender da nossa obediência ao Senhor. Eu posso levantar a mão, aceitar o Senhor Jesus, e no outro domingo, para mim é como se não tivesse acontecido nada. Ou ir passando, não ir para o culto, não congregar, que é uma ordenança de Deus mesmo. Para a gente obedecer a Deus, a gente precisa congregar, precisa estar aqui com os irmãos. Nós precisamos, como muitos acham que ouvir o culto em casa, eu já oro em casa, tá bom, Deus vê, Deus sabe. Isso é um perigo. Isso é um suicídio espiritual, quando muitos que pensam desse jeito. E quando a gente vai, Deus vai mudando a gente, vai trabalhando com a gente, nós precisamos entender que aí vai gerando os frutos de obediência. E os frutos de, como eu falei, os frutos de obediência, o crescimento espiritual. Nós mudamos, igual eu falei agora, esse crescimento espiritual, a gente vai sentir o que antes não sentia. Você vai orar por uma pessoa, você sente o agir de Deus ali. É tremendo quando você vai falar, a pessoa olha para você e fala: nossa, você é cristão? Como o pastor Elisvaldo falou no começo, é o seu crescimento, a sua postura muda, o seu jeito muda, o seu jeito de falar muda, o seu jeito de ouvir muda. Você que está no canto onde tem muito palavrão, muito palavrão, você começa a ficar incomodado. Você muda, totalmente você muda. Isso é um fruto da obediência ao Senhor. Isso é um fruto. Você começa a ter proteção. Deus, Ele te protege. Quem obedece a Deus, Ele protege. Em 1 João 5, no versículo 18, fala: quem é de Deus, o maligno não toca. Mas antes ele fala ali, da obediência. Se a gente obedecer a Deus, não tem como. Não tem como. Se você andar ali, com as brechas fechadas, com tudo ali direitinho, o Senhor Jesus, o maligno não toca a gente. E também andando em conformidade com a palavra de Deus, é um fruto da obediência. Andar conforme a palavra do Senhor. É ela que vai nos dar a direção. É o manual de vida do cristão. É a palavra do Senhor. Deus, Ele não avança com os desobedientes. Aquele cristão que não avança, e geralmente fala: mas por quê? A minha vida nunca muda, eu já sou evangélico, eu já sou cristão há 10 anos, é a mesma coisa. Não sinto nada, não acontece nada. Muita gente pergunta: mas por quê? É obediente? Quando Deus fala, cumpre. É obediente, faz as coisas que Deus quer, então vai continuar na mesma. Vai continuar do mesmo jeito. Reclama, mas tem que ser praticante, não apenas ouvinte. Uma palavra do Senhor fala: tem que praticar. Vai em Tiago primeiro. Praticar, não ser ouvinte. Praticar. E para praticar a obediência, como que eu vou praticar ela? Vou conhecer a Deus. É necessário conhecer a Deus para confiar que as suas instruções são sempre as melhores para nós. Eu quero fazer uma coisa, eu quero comprar um carro.
Mas aí Deus fala, não é a hora. Não, mas eu quero. Deus sabe qual é o momento certo. Deus sabe, você tem que confiar naquilo que o Senhor está falando para você. Você tem que confiar. Aí você desobedece, pega o carro e Deus o livre, sofre um acidente, acontece algo. Nossa, mas Deus não cuidou, eu olhei para Deus. Você não está obediente, não adianta, é consequência. Consequência da desobediência de Deus. A obediência ela tem que ser total. Ela não pode ser parcial. Não pode, ela tem que ser total. Eu obedeço a Deus aqui um pouquinho, mas ali não estou obedecendo. Igual eu falei de Saul. Saul achou que estava obedecendo ele total, obedecendo a Deus totalmente, mas não estava. Não estava. Ele foi guerrear, matou o pessoal, mas tirou uma parte para ele e ainda falou assim, não, mas esses boi aqui é para holocausto, para sacrifício, para Deus. Por isso que eu peguei esses boi aqui, essas vacas boas, esses bezerros, tudo para sacrifício para Deus. Ele achando que estava ali agradando a Deus. É totalmente, ou você confia integralmente, ou você parcialmente. Não é obediência, não é obediência. Tem que ir seguir o Senhor Jesus. A obediência a Deus é expressa ao seguir o exemplo de Jesus, que foi obediente ao Pai em todo o tempo. Em todo o tempo. Não adianta a gente falar, não consigo obedecer a Deus. Não consigo, não adianta. Porque Jesus, sendo homem, ele veio aqui na terra e fez. Se falar, chegar lá diante de Deus, ó Senhor, eu não consegui. É muito difícil, Deus, obedecer tudo. É muito difícil. Mas foi possível. Quando eu enviei meu filho para sentir as mesmas dores que você, para ouvir tudo que você ouvia, para ser caluniado, o pessoal me humilha porque eu sou crente, os meus vizinhos me tratam mal, Jesus foi tratado mal. Não, onde ele nasceu mesmo? Ele foi lá evangelizar lá em Nazaré? Não. Por quê? O profeta de casa não tem honra. Não tem. Mas é possível. Ele fez. O que a gente pode fazer? Como sendo um discípulo dele? É possível viver sem pecar. É possível viver em obediência. Jesus nos mostrou que é possível amar a Deus sobre todas as coisas. Ele nos mostrou que é possível mudar de vida, ter uma vida transformada. Que nele viveremos as mesmas dores, mas nós teremos a coroa de glória quando chegar o grande dia com ele na eternidade. Assim está em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A vida de quem obedece a Deus, ela é frutífera. A vida de quem obedece a Deus, ela é uma vida de resultados. A vida de quem obedece a Deus, ela é uma vida de autoridade. De quem obedece a Deus, ela é cheia do Espírito Santo, é uma vida abençoada. Vamos ser obedientes ao Senhor totalmente. Aqui eu creio, esse ministério, comunidade evangélica, irmãos em Cristo, é um ministério, é um povo que é obediente a Deus. E sempre será. Em nome do Senhor Jesus. Sempre seremos aqui, obedientes ao Senhor. Para terminar, meus irmãos, vamos ler Isaías 43. O versículo 1 diz assim. Isso aqui é para vocês, meus irmãos. Mas agora, povo de Israel, mas agora, povo da comunidade evangélica, irmãos em Cristo, mas agora, você que está assistindo essa live, mas agora, o Senhor, Deus, que o criou, diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu, o Senhor,
sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o nosso Deus, Deus poderoso.